vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Que a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. Bem, a Thaís Wessner, que está aqui comigo, é a CEO da Virtuais, que é uma empresa que já tem mais de 10 anos, que fica aqui no Rio Grande do Sul, sede no Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo. A Thaís, ela tem, enfim, um currículo espetacular, vamos dizer assim, é uma jovem, não tem 30 anos ainda, e ela está conduzindo a empresa familiar com muito sucesso, expandindo, com crescimento. Formada em ciências contábeis, depois fez MBA, fez especialização no exterior, integra um dos comitês da Anshan e está pensando cada vez, né, em voos mais altos. Thaís, prazer te encontrar. Grande prazer, Diego. É uma satisfação estar aqui presente no teu canal. E poder fazer essa entrevista aí com vocês, poder falar um pouquinho da nossa trajetória profissional, um pouquinho da empresa, um pouquinho do que a gente se propõe aí agregar dentro do mercado, dentro dessa economia brasileira que é muito forte. Vamos falar um pouco primeiro da Virtuais, tá? Conta um pouquinho para mim do que nós estamos falando, que empresa é essa que vem crescendo, que está se expandindo, que vai além fronteiras daqui a pouco? Ok. A Virtuais é uma empresa, Diego, que nasceu em 2007 por uma grande necessidade do mercado, quando os primeiros dispositivos começaram a vir os primeiros dispositivos de IoT. E nós, falando um pouquinho da história da família, para que tu entendas um pouquinho da trajetória empresarial da Virtuais, nós tínhamos uma rede de distribuidora de materiais de segurança eletrônicos, então eram alarmes, eram câmeras, uma série de equipamentos que a gente fornecia no Rio Grande do Sul. Em 2005, mais ou menos, começaram a fabricar os primeiros rastreadores veiculares. Começou a vir as primeiras centrais de alarmes, onde a conectividade dela era através de SIM cards de internet, de M2M, utilizando a rede telefônica das operadoras. E aí nasce a Virtuais. Nasce a Virtuais para vender central de alarme e vender rastreador
nasce uma empresa que entregava conectividade para o mercado, porque o maior dor do cliente, principalmente as empresas pequenas de rastreamento, era chegar até uma grande telecom, bater na porta deles e dizer: preciso comprar 10 SIM cards para instalar em 10 veículos. Então isso era muito difícil. E voltando um pouquinho atrás, nessa época não existia o famoso SIM card de M2M hoje, que atende todo o mercado de internet das coisas. Então a gente correu, foi até a operadora Claro, que nos abriu as portas, desenvolveu junto a eles um SIM card, adaptou na verdade um SIM card para atender esse mercado, e desde então crescemos muito. Crescemos inicialmente atendendo apenas clientes da distribuidora para se vender equipamentos, fornecer SIM card, mas depois as coisas foram se estruturando. Em 2012 a família vendeu a rede de distribuidora para uma concorrente nossa, foi um grande salto para a família. Eu assumi os negócios em 2012 também, quando ocorreu essa venda eu assumo os negócios, toco a Virtuais, entrei na Virtuais em 2004. É que na verdade a empresa acabou mudando de ramo, né? Acabou. Nós tínhamos a distribuidora que chamava-se distribuidora Wesner, mas o pessoal do Sul conhecia porque foi uma piada que surgiu de que tem tudo que tu ligava tem tal coisa, tem. Então acabou conhecida no Rio Grande do Sul por isso. E nasce a Virtuais dentro da distribuidora inicialmente, né? Então depois com a venda da distribuidora a gente desmembra esse negócio, começa a tocar e enxergar ele um pouquinho mais a sério, expande para toda a operação brasileira, investe muito em tecnologia, começou a desenvolver em 2015 a gente desenvolveu a plataforma VI, que é uma plataforma que gerencia a conectividade. De vocês mesmo. Própria. Desenvolvemos área de desenvolvimento própria, área de core, de engenharia toda própria. Então, crescemos muito em estrutura. Hoje, para te falar, assim, Diego, de concorrentes da Virtuais, falando um pouquinho de mercado, dados mercadológicos, hoje existem poucas plataformas que gerenciam conectividade no Brasil. A Virtuais é uma delas, dá para citar 5 concorrentes basicamente. E nós viemos implantando cada vez mais funcionalidades na plataforma com o auxílio dos nossos clientes. Então, a plataforma ela se diferencia muito hoje porque o cliente consegue imediatamente, além de ela ser multioperadora, e hoje se nós vamos para dentro, olhando um pouquinho para o mercado, a gente vai ter a plataforma da Vivo, que é Smart Center, mas eu só consigo enxergar SIM cards Vivo. Eu vou ter a plataforma da Claro, que é Jasper, mas eu só consigo enxergar SIM cards da Claro. Então o cliente, uma empresa vamos pegar um player do mercado que utiliza esse serviço, uma empresa de rastreamento hoje, que rastreia veículos, vende na ponta para o cliente final, para nós, pessoas físicas, segurança. Muitas, se nós voltar tempo atrás, não tinha o principal, que era vender a segurança. Porque ele não sabia se aquele SIM card estava ou não conectado, estava ou não trafegando. Existia uma fragilidade no meio desse processo muito grande. Hoje já comunica totalmente. Totalmente. Hoje o cliente entra na plataforma, ele já olha se o SIM card está online, offline. Se está offline, ele já tem ações imediatas que ele já consegue fazer para a retomada da conexão. Ele consegue ter um nível de gestão hoje de um parque inteiro, porque quando a gente fala de pequenas empresas, gerenciar 100, 200 veículos é tranquilo. Agora, quando a gente vai para grandes players, que são clientes da Virtuais, que tem mais de 10 mil veículos, mais de 5 mil veículos, fica muito difícil de gerenciar. E a inovação, essa transformação que a gente vem sentindo, de dispositivos conversarem entre si, cada vez mais cresce a necessidade de gerenciar conectividade. E com poucas falhas, né? Porque é isso que o cliente quer. Ou zero falha, que é o que certo vocês buscam. Principalmente o zero. A gente tenta chegar ao zero, mas não depende só da Virtuais. Tem toda a questão de operadora, tem toda a questão de tecnologia e infra disponível para essa conectividade. Agora a gente está vivendo um momento de mercado bem conturbado, que é a troca de tecnologia, as operadoras deixando de investir na rede 2G, e passando a investir na rede 3 e 4G, principalmente no 4G. Só que há um caos muito grande no mercado, porque quando ela deixa de investir na rede 2G, em que algumas frequências param, ela para de investir nisso,
automaticamente influencia na performance dos dispositivos, principalmente rastreador, porque rastreador trafega na rede 2G. Então, há um momento em que a gente está auxiliando muito o nosso cliente, falando com parceiros, com fabricantes de dispositivos, para auxiliar os nossos clientes nessa troca de tecnologia, o que é totalmente normal, também é entendível, porque a rede 4G ela vem com uma performance muito melhor, ela, além de ampliar a banda de cobertura no Brasil, que isso é muito bom, porque o país é muito grande, então ele tem áreas de sombra muito grande, né? E com a 4G a gente consegue ter ganhos bem significativos aí de performance, de cobertura, de rede, possibilitando acessos a muitos outros locais hoje que não têm acesso, né? Tu sempre gostaste de informática, Thaís? Diego, a minha formação é em ciências contábeis. Por isso até que eu te faço essa pergunta, porque hoje tu és a head, né, lideras uma empresa da área de TI que vai muito bem, obrigado. Como é que começou, e aí eu quero entrar no teu lado pessoal, quer dizer, o teu envolvimento com isso? Na verdade, o meu envolvimento com a vertical de segurança sempre foi muito forte em virtude das distribuidoras. Agora, com tecnologia, com TI, com inovação, isso nasce, eu acho que a gente vai se apaixonando por tecnologia aos poucos, né? Como eu tenho esse viés todo em gestão, os meus MBAs, as minhas buscas, os meus estudos foram muito focados na área da gestão e muito na área de... Eu atuei por muito tempo também na área de finanças, né? Tenho uma passagem grande em finanças, mas te confesso que toda essa bagagem da área da gestão te faz entender muito o processo de inovação. E isso soma muito esse meu apego por tecnologia, sai desse gás que o novo, que essas empresas de IoT, elas te fornecem, porque lá eu vou te dizer que todo dia é uma novidade, não há rotina. Né? E todo dia há um produto novo, há uma ideia nova. Dentro da empresa nós temos o programa de inovação, que é um banco de ideias onde todos os colaboradores e até mesmo clientes podem sugerir ideias, podem sugerir inovação. Nós temos um evento que a gente faz módulos desse evento durante o ano, que é o evento Conecte-se, até saiu nas redes sociais. E desse evento a gente faz uma rodada junto, aproximadamente em cada encontro 20 a 30 clientes, para fazer uma rodada de ideias, de necessidades, que cada um, e a gente separa por vertical, faz um evento só da vertical de segurança, outro só de meios de pagamento, para ver como que a gente pode ainda agregar, evoluir, inovar. E eles dão bons feedbacks? Dão. Diego, já surgiu produtos fantásticos, sabe? A partir disso surgem coisas novas. Sim, a partir disso. Tem um dos produtos que entram em 2018 agora, que infelizmente eu não vou poder contar qual é, não posso abordar ainda, mas surgiu de um evento desse, surgiu do evento Conecte, diversas funcionalidades hoje que tem dentro da plataforma VI, surgiu de eventos Conecte, surgiu de banco de ideias, né? Tem um outro evento que a gente fez também no dia 30 de novembro deste ano, que teve a participação do fantástico Gil Giardelli, que foi um evento bem focado em trazer inovação, trazer novidades, trazer notícias de mercado, e não só de mercado Brasil, Diego. O importante é a gente olhar um pouquinho, ampliar e olhar mercado global, né? Então, o Gil Giardelli trouxe tudo o que está acontecendo lá fora, de transformação que vai afetar o nosso dia a dia. E não para um lado negativo. Hoje a gente tem muito medo de transformação, mas se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente já passou a Revolução Industrial e muitas coisas novas vieram, assim como muitas coisas ficaram para trás, muito novo veio. E o Gil Giardelli trouxe um dado que nos chamou muita atenção, que de cada emprego que vai deixar de existir, há uma estimativa que 8 novos irão surgir. Então esse medo, esse temor que as pessoas têm de como que eu me posiciono dentro desse mercado que está em constante transformação, eu acho que é uma questão de ampliar um pouquinho a visão e níveis de percepção, ficar com os insights mais aguçados. Mas o Real Time também foi um evento de nova produtização. A gente abriu as portas para algumas startups que são parceiras nossas, algumas recebem investimento capital da Virtuais. Eu faço também um processo com algumas de mentoria, a gente leva para dentro do estabelecimento, deixa o acesso todo livre à nossa área de engenharia para que eles tirem dúvidas, nossa
área de desenvolvimento atua com eles. Então a gente vem, além de fazer eventos, levar inovação, levar conhecimento para a nossa carteira de clientes e parceiros, a gente consegue extrair desses eventos muito produto novo, muita ideia nova, consegue fazer uma ginástica nesses eventos aí bem bacana. E o teu mergulho nessa área de TI, onde é que há o despertar, que tu diz, é aí que eu vou? Sai muito de uma visão, Diego, que eu tenho hoje de comportamento futuro desse mercado. Tá? Cada vez mais a necessidade de dispositivos estarem conectados à internet, isso vai avançar, isso não vai diminuir, isso é uma estrada sem volta. Né? Vai estar todo mundo conectado e cada vez mais, né? Nós, além de estar, as pessoas já estão conectadas. Agora nós queremos conectar as coisas ao nosso redor, tudo. O que nós puder conectar, melhor. Quanto mais dado, melhor. Então eu vejo que há muita oportunidade pela frente. E o meu mergulho dentro de gerir conectividade é muito em função de dados de mercado que a gente vem analisando e disso que nós acabamos de falar. Cada vez mais a necessidade de conectar as coisas, ela amplia, ela não diminui. Ela só cresce. Né? Então a necessidade de conectar cresce, ao mesmo tempo cresce a necessidade de gerenciar isso tudo. Não dá para conectar sem gerenciar. O que tu vislumbras, Thaís, aí com a tua expertise de mudanças no mundo, no mercado de trabalho, nos próximos 5, 10 anos? Diego, mudanças vão ser muitas, né? E se nós voltar um pouco, a gente sempre viveu de mudanças, só que os ciclos das mudanças de tempo eram muito maiores. Hoje a gente como CEO, muitas vezes, sentado numa cadeira atrás de uma mesa, tendo que gerenciar a empresa e essa dinâmica acontecendo todo dia, às vezes a gente se pega em vertentes de que não há tempo para tanta transformação e a gente tem aquela sensação, é tanta informação ao nosso redor e é tanta transformação que a gente parece que não sabe mais para onde olhar, né? Mas é normal de um processo em que todos nós estamos aprendendo a viver e se comportar e fazer negócios de uma forma totalmente diferente. Tudo para nós mudou. Se nós for olhar um pouquinho para trás, mudou a forma de como a gente compra, mudou a forma de como a gente se relaciona, mudou a forma de como a gente faz negócios. Então é tanta transformação que se posicionar nesse mercado todo exige muito insight, exige escolher dentro do teu planejamento estratégico onde é que tu vai atuar. Me dá um exemplo prático assim de mudança no mercado de trabalho. Diego, eu acho que a principal mudança do mercado de trabalho é que no momento em que a gente faz a transformação digital, tá, dentro das indústrias que atuavam de uma forma em que houve o processo da digitização, passou a digitalização e agora vem transformação digital, o principal fato, eu acho que assim que pega nas organizações é como que eu otimizo todo o meu processo e começo a gerenciar tudo isso de uma forma, o que eu faço com esses dados todos, né? A gente vê muita coisa se transformando e principalmente a entrada do e-commerce foi uma transformação muito grande. A gente vê as empresas cada vez mais enxugando as suas estruturas, tá? E a internet, e indo para dentro da internet. Grandes players dentro da internet, quando tu vai olhar as estruturas, são extremamente pequenas. As startups que vêm fazendo disruptura de cadeias, em que se levava tempo, mais de anos, às vezes, para se produtizar um produto, hoje se faz um design sprint, se faz em 1 semana, 5 dias. E já tem um protótipo, já se tem um produto, já se tem muitas vezes um MVP. Um mínimo produto viável. Então, a maior transformação está em como que a gente produtiza, em como que a gente cria novos serviços. Na minha opinião, isso se transformou muito. Isso está muito veloz, está muito rápido e as nossas necessidades hoje, elas já estão basicamente todas assim, atendidas. Então, essa massificação de dados é para otimizar isso e ainda, por cima de tudo, é criar novas necessidades, porque as básicas já foram atendidas. Agora, Thaís, eu noto a tua empolgação, eu também sou muito empolgado, enfim, com a modernidade. Mas o Brasil, historicamente, é um país reticente em se modernizar. Isso é muito triste, isso é da nossa cultura. A gente está vendo aí, em algumas áreas, estão tendo que se modernizar na marra.
Vou dar um exemplo, os aplicativos de transporte. Os políticos, o Estado brasileiro, os taxistas não queriam, tiveram que aguentar, veio e as pessoas queriam e está aí. Até que ponto nós, o Brasil, né, com seu jeito antigo, atrasado, eu espero que mude, vai conseguir evitar essa modernização ou não tem como impedir? Diego, não tem como impedir. Tá? Isso já está instalado no Brasil. Tá? Não existe parar a transformação digital nem o avanço tecnológico. Essas coisas vão acontecer e isso é muito fomentado por grandes players como IBM, como Microsoft, como Google. Né? E o que os pequenos e os médios fazem? Eles acompanham. Eles acompanham. E daí vem as startups, vem essa galerinha de 20 anos, de 18 anos, que não quer trabalhar para alguém, que fica pensando, e dentro das universidades hoje, eu te digo assim, ó, o Brasil, nós temos uma resistência à mudança, sem dúvida nenhuma, está na nossa cultura isso. Mas a gente já evoluiu bastante, a gente já mudou bastante. A gente vai para dentro das universidades, na qual eu faço uma atuação muito forte com o Fevale e o Unicinos, e tu já vê cadeiras ministradas sobre inovação, como inovar, técnicas de inovação, já vê muito programa, tem um programa Portas Abertas, do qual eu participo também, que é totalmente sobre inovação. Então, já tem muita coisa acontecendo, a gente está se movendo, não tem voltar, não tem parar isso aí. Né? As empresas que não se transformarem, que não evoluírem, que não procurarem ter na sua cultura interna a inovação, elas estão com seus descontados. Coisa, né? Um dia desses alguém estava me lembrando que a gigante dos anos 90 em telefone celular era a Nokia, né? Onde é que está agora? Não, é verdade. Tu fez uma abordagem fantástica. Alguém me lembrou isso. As coisas são muito rápidas. Muito rápido. E quando tu vê players como Nokia, como Kodak, né, como Xerox, são vários outros que a gente pode citar, tu fica olhando eles lá naquele topo de business, né, e tu pensa, nunca vão cair de lá, nunca vão ser atingidos. E a gente viu isso, a gente nem percebeu, quando a gente se deu conta, eles já estavam fora. A própria IBM tem um documentário espetacular, Cowboys do Vale do Silício, fantástico, né? A IBM desdenhou aqueles rapazes que saíram da Texas Instruments e fizeram ali uma startup de notebooks no início dos anos 80, que se tornou a gigante Compaq. É verdade. E tudo, Diego, tu vai olhar assim, que se tu fazer desde que ela começou até a posição em que ela atingiu um reconhecimento, um posicionamento de mercado, tu vai ver que o espaço de tempo é muito pequeno. Porque hoje a disruptura, o avanço, esse crescimento exponencial que tanto se fala hoje é muito rápido. E isso tudo te possibilita com acesso à informação, internet. E é isso que às vezes baratina muita gente, né? As pessoas se assustam, porque realmente é muito rápido. Muito rápido. As mudanças que levavam às vezes décadas para acontecer, agora com a informática, com a TI, com o chip, com um mindset diferente, acontecem em um ano. Tem coisas, tem transformações que dias, são horas, são semanas, né? É tudo muito, muito rápido. E muitas vezes é isso que nos pega um pouco de surpresa. Né? Dentro do grupo de transformação digital que a gente faz na Anshan, tem grandes players lá, como o Gerdau, como o Sicredi, tem grandes players consolidados no mercado que compõem aquela mesa. Nós somos mais ou menos umas 20 pessoas que se reúnem para discutir transformação digital. E o temor que tu vê, esses grandes players das pequenas startups, chega a ser engraçado. Porque geralmente o pequeno teve medo do grande e hoje é o grande que tem medo do pequeno, porque ele tem uma flexibilidade tão grande num mercado que muda tão rápido que ele se sente temeroso com toda essa possibilidade que uma startup tem de ir lá fazer, executar e produtizar um produto e sair alavancando o mercado, crescer exponencialmente. Thaís Wesner, CEO da Virtuais de Novo Hamburgo para o Brasil e o mundo. Obrigado pela entrevista, foi ótimo. Diego, eu que agradeço a participação mais uma vez, né, e convido a todos
para acessar o nosso site, nos seguir nas plataformas digitais, nos seguir no Facebook, Instagram. Estamos, hoje toda a empresa está em quase que todas, se não todas, quase todas as plataformas digitais. Convido a todos a nos acompanhar. Tem Real Time em 2019 de novo, tem participações, tem programa de startup entrando aí, tem muita novidade pela frente. Cumprimentos. Um grande abraço. Opinião Livre. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Que a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. Satisfação conversar com o delegado José Francisco Malman, delegado da Polícia Federal, que hoje é o secretário de Segurança de Caxias do Sul, uma cidade importante do nosso estado, e que foi, durante também um bom tempo, o secretário estadual de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Malman, prazer te encontrar. O prazer é meu, Diego. Muito obrigado também pelo esse teu convite de vir aqui no teu programa. Falar um pouco aí da área de segurança pública e outros assuntos também que muito bem sempre tu colocas, né? Os assuntos da nossa vida, né? Que afeta a todos nós, né? Nós como seres humanos políticos que somos, temos que abordar todos os assuntos, né? Que nos afetam, e sempre é um grande prazer estar contigo, né? Todos os programas, e te agradeço mais uma vez, assim, sempre ter um amável convite, estar novamente contigo. Igualmente, sempre uma grande satisfação de receber. Quero te cumprimentar por esses dias aí, tu recebeste uma láurea dos teus pares da Polícia Federal, uma distinção, né?
que eu tenho certeza que muito te orgulhou, né? Porque quantos anos na Polícia Federal, Mama? Quase 37 anos. Quase 37 anos e foste então condecorado, né? Recebeste uma honra ao mérito da Polícia Federal. Parabéns. Muito obrigado. O atual superintendente, Dr. Ricardo Saad, né, resolveu homenagear alguns colegas, entre eles eu estava incluído. E para mim foi uma grata surpresa, até nem imaginava mais, depois já faz 5 anos que eu estou aposentado, receber mais uma homenagem. Então fiquei muito honrado, inclusive ele até me convocou a falar em nome dos demais agraciados. Isso, lógico, me honrou muito. E a enorme satisfação foi de encontrar conhecidos que trabalharam junto. Eu trabalhei em Santo Ângelo, trabalhei em Bagé, trabalhei por 2 vezes aqui em Porto Alegre, na época que eu fui agente, depois como delegado e depois como superintendente. Então, muitos aposentados, gente também nova que chegou. Então foi um grande congressamento e foi assim uma noite muito festiva e sempre muito bom assim, a gente rever os colegas, os amigos que labutaram tantos anos juntos, né? E fizeram construir essa polícia, né, que está aí hoje, né? E sabe que hoje a Polícia Federal tem um alto índice de credibilidade, né, junto à população, e essa credibilidade não se faz da noite para o dia. São anos e anos de trabalho, né? Esse trabalho duro, de um trabalho honesto, de um trabalho voltado essencialmente para a sociedade, na manutenção da lei e a ordem, cumprindo sempre a lei, né? E nós, da Polícia Federal, nós temos um curso de formação bastante rígido, temos também um regime jurídico que é mais ainda, né? E isso então faz assim que nós temos hoje a Polícia Federal, é devido a isso, aos seus valores também, foi muito evidenciado nesse evento, sobre os valores da Polícia Federal. Até o hino, né? Uma vez tu me deste um CD com o hino da Polícia Federal, né? Isso. Ele ali foi um CD, Polícia Federal, sua essência e seus valores, né? A essência é o policial federal, né? Inclusive os símbolos e os valores éticos e morais do policial federal são valores que embasam a formação do seu homem de polícia. E ele se constitui na essência da instituição, né? Então nós temos assim, um juramento muito forte, nós temos nossos preceitos éticos, que são 10, temos a nossa oração, tem a bandeira da Polícia Federal, tem um emblema, que esse é muito conhecido, todo dia praticamente sai na mídia, e tem o hino da Polícia Federal, onde nós executamos todos os eventos, isso aí foi disciplinado, todos os eventos que existem dentro da Polícia Federal, ele inicia com a execução do hino nacional e termina com a execução do hino do DPF. Então, assim, não tem policial federal que não sabe cantar de cor o hino da Polícia Federal. Então, isso é algo que nos orgulha muito. É que nem o gaúcho aqui que canta logo o hino do Rio Grande. Isso. Então, nós é da Polícia Federal. Malman, tu nasceste onde? Eu nasci aqui em Porto Alegre. Porto Alegre. Mas tu percorreste o Brasil, né? Como é que é? Me conta um pouco dos lugares por onde passaste. Olha, eu inicialmente entrei na Polícia Federal lá em 1973, inicialmente fui trabalhar em São Paulo, né? Depois vim para Porto Alegre, fiquei aqui por volta de 6 anos, depois fiz o concurso para delegado e voltei para São Paulo, né? Fiquei lá 1 ano e meio e fui removido para Santo Ângelo. Lá fiquei por volta de 4 anos, inclusive lá tive um filho, que inclusive está aqui me acompanhando. E depois fui para Bagé, onde fiquei quase 6 anos. Aí de Bagé eu fui ser superintendente em Rondônia, né? Mas antes disso passei uns 3, 4 meses na Academia Nacional de Polícia e de lá então fui convidado para ser o superintendente de Rondônia. Lá em Rondônia fiquei 2 anos e depois fui convidado pelo diretor-geral a assumir a superintendência do Mato Grosso do Sul, que é a superintendência carro-chefe em apreensões de drogas. Até hoje, né? Na época, nos 2 anos que eu fiquei lá, bati os 2 recordes, né, em termos de apreensão.
Depois ali, isso aí foi de 97 a 99. E aí em 99, eu fui convidado a ser o coordenador geral de planejamento e modernização. Hoje é uma diretoria de logística e administração. Aí Brasília. Brasília. Aí fui para a cúpula da Polícia Federal, né? Eu era considerado o terceiro homem na cúpula da Polícia Federal. E ali então pudemos fazer assim, um trabalho muito grande que praticamente foi o grande boom da Polícia Federal, que foi um projeto para a Amazônia Promotec, foi de 422 milhões de dólares. Foi um endividamento externo, né, de bancos francês e também alemão. Então, na época, nós tínhamos que comprar, a contrapartida seria a aquisição de material desses dois países. Então, nesse período que eu fiquei lá, foram 2 anos e pouco, desses 422 milhões eu praticamente apliquei quase 200 milhões de dólares na Polícia Federal. Mas No que assim, por exemplo? foi em tudo, né? Muito em equipamentos, né? Setor de inteligência, então, e é isso hoje que está Dando resultado? dando resultados, né? O sistema EIFES de identificação, antes levava meses para se identificar um criminoso, hoje se identifica em minutos, né? Pelas suas digitais. Só esse sistema foi 38 milhões de dólares, né? Imagina, né? Então, o departamento todo, a Polícia Federal, foi toda ela equipada com esse projeto para a Amazônia Promotec, né? Ela foi muito também voltada para a Amazônia, mas a parte de tecnologia foi para todo o país. Então, nessa época nós adquirimos muitas viaturas, as Blazer, inclusive esse layout que hoje é da Polícia Federal, das nossas viaturas, tive a satisfação de ser um dos idealizadores desse layout. Para minha satisfação, quando eu vejo as viaturas da Polícia Federal, eu sei assim o que aconteceu com cada detalhe daquele layout, que hoje já está fazendo 19 anos, não foi alterado ainda, né? Hoje é uma marca da Polícia Federal, aquele layout. Então, tudo isso, assim, houve também uma padronização, praticamente se padronizou, não vou dizer tudo, mas tudo que se pôde padronizar. Acho que até os uniformes, né? Porque quando eu era mais jovem, eu não lembro de ter uma uniformização dos uniformes, quando os agentes faziam uma batida e tal. Hoje é tudo, né? Tudo uniformizado. Olha, nós uniformizamos até os prédios da Polícia Federal, as cores, né? O layout, a visualização. E por que era necessário isso? Mas, bom, é que foi o seguinte, Diego. Em 99, quando eu fui convidado pelo diretor-geral, que assumiu na época, ele pediu que nós fizéssemos o primeiro plano de metas emergencial da Polícia Federal. Então, nós ficamos lá, foram uns 5 ou 6 superintendentes, na época eu era superintendente do Mato Grosso do Sul, e outros colegas da direção, da cúpula da Polícia Federal também participou, e nós ali colocamos as metas policiais, metas administrativas e metas institucionais, era o PAI, P de policial, A de administrativo e I de institucional. Então ali foi o primeiro grande passo, né? Então nós colocamos o que nós tínhamos que fazer, né? Então praticamente estava faltando, em termos assim de institucionalização, de metas institucional, primeiro foi o resgate dos valores da Polícia Federal. Porque nós tínhamos uma bandeira, nós tínhamos um emblema, nós tínhamos um hino, tínhamos juramentos, preceitos éticos, oração, mas elas estavam espalhadas, nós tínhamos que juntar, então eles foram juntados, né? Fizemos a Galeria de Valores, que também foi um projeto do qual eu tive a grande satisfação de ser um dos idealizadores. Hoje, em todas as unidades da Polícia Federal tem essa Galeria de Valores, né? E depois, o que nós vamos fazer com isso, né? Esses símbolos e esses valores éticos? Então, aí também a gente normatizou tudo que nós íamos fazer. Então, nós fizemos um trabalho, primeiro, voltado internamente. Nós tínhamos que trabalhar no nosso profissional, né? Dar para ele um sentido de ser orgulhoso de ser policial federal, né? Então, como eu estava te dizendo, também em termos de hino, né? Então nós institucionalizamos que na Academia Nacional de Polícia, todos os eventos internos inicia com a execução do hino nacional e termina com a execução do hino
da Polícia Federal. Então começou assim, a se formar dentro do policial esse sentimento de orgulho de ser policial federal. E aí ele começou a ver também as transformações, né? Padronizamos o layout das viaturas, padronizamos a cadeiras, mesas, tudo. Os prédios da Polícia Federal, hoje há uma identificação, né? Tu entra numa cidade, principalmente nas capitais, tu já vai identificar o prédio da Polícia Federal pelas cores, né? É um cinza e um azul, né? Pode observar, a que mais saiu, por exemplo, lá, aquele prédio da Superintendência de São Paulo foi da minha época. Nós fizemos, elaboramos toda a planta, fizemos a pedra fundamental, fizemos a licitação e iniciou a construção daquele prédio. Então aquele é um dos prédios que era o padrão da época. Hoje já está, inclusive, mais moderno, mudou um pouco. Lógico, passaram já 18, 19 anos aí, isso foi em 99 e 2000. Deixa eu te perguntar um negócio, Malman. Com a tua experiência, a tua expertise de policial e com passagens como superintendente por 2 estados. Como superintendente em 4 estados. 4 estados? Foi primeiramente em Rondônia, depois Mato Grosso do Sul. Tu citaste só 2? Exato, até me esqueci. Foi voltando então Rondônia, Mato Grosso do Sul, Roraima e aqui o Rio Grande do Sul. Aqui, tá, então tá. Não, então tá bem. E em Brasília fui o coordenador geral de planejamento e modernização. Então foram 5 estados e mais São Paulo, né? Que eu também trabalhei em São Paulo, mas não como superintendente. Ocupei outro cargo lá. Então atuei em 6 estados. Excelente. Malman, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes na história do Brasil, do ponto de vista de segurança. O Brasil hoje responde, eu estava lendo uma estatística essa semana, 12% dos crimes violentos do mundo estão no Brasil. Mais de 60 mil assassinatos. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, então é um horror a degradação nos últimos 5 anos. Se a gente achava há 10 anos que estava ruim, a gente não sabia o que vinha pela frente. Porto Alegre virou à noite uma Gotham City, quer dizer, sai de casa quem precisa sair. Ou os mais afoitos, como eu, eventualmente, sai para jantar e tal. Porque a maior parte das pessoas está ficando em casa. Isso está afetando completamente a economia, né, o humor das pessoas, a autoestima da cidade. E aí que quero entrar no teu conhecimento aí de quase 4 décadas de polícia. Como é que a gente vai dar a volta por cima? Olha, Diego, eu vou lhe contar. Se é que vamos dar, né? Eu tenho uma grande esperança agora, principalmente agora em 2018. Eu espero que a nossa sociedade, que o nosso povo, né, depois de tudo que está acontecendo, essa corrupção que está campeando o nosso país, né, e que graças a Deus surgiu aí a Lava Jato, começou dentro da Polícia Federal, então está se desnudando essa corrupção terrível, né, que assola a nossa sociedade. Felizmente, aí veio a delação premiada, aí foi fundamental para que isso venha, né, aconteça. Mas Diego, eu entrei na Polícia Federal em 73, né? Foi uma época que nós estávamos num regime militar. Eu até costumo dizer, e o Brizola falava muito isso, você é filhote da ditadura, você te recorda disso. Eu vou te contar um negócio, eu sou assim, eu tenho até orgulho de dizer. Antigamente era ofensa, hoje acho que já não é mais, né? Para mim não, eu digo com orgulho de que, olha, eu entrei com 23 anos na Polícia Federal, eu saí de lá com 60 anos, né? E não se sabe, né? E por favor, eu sempre digo isso no rádio, não se sabe de nenhum dos generais presidentes que tenha saído rico do governo, né? O Figueiredo teve que vender um sítio que ele tinha e deixou, né, para pagar as contas, e deixou um apartamento velho cheio de mofo de herança. Só para a gente pontuar bem o que era aquela época, né, Malman? Exatamente. E a Polícia Federal, praticamente, o Diego, lógico, ela começou, era o Departamento Federal de Segurança Pública, era no Rio de Janeiro, mas ela tinha atuação só no Distrito Federal. Em 64,
quando, lógico, houve um novo regime a partir de 31 de março, em novembro de 64, os governos militares, nós queremos uma polícia que tenha atuação em todo o território nacional. Então, o que eles fizeram? Reorganizaram o Departamento Federal de Segurança Pública, né? E começaram, então, a reestruturação do então Departamento Federal de Segurança Pública. Em 1967, 3 anos depois, veio o Decreto-Lei 200, a reforma administrativa, não sei se é da tua época, se lembra disso? Não, eu já li sobre isso. Então, essa reforma administrativa, o artigo 210, que inclusive foi do general Humberto de Alencar Castelo Branco, né? Ele, além de reorganizar a Polícia Federal, ele deu, com esse Decreto-Lei 200, a atual denominação de Departamento de Polícia Federal, né? Então, olha só a importância dessa personalidade que foi o Castelo Branco, né? Que ali que começou a se forjar a Polícia Federal. Isso foi em 67, aí em 69... Aliás, me permita, viu, Malma? Castelo Branco foi herói de guerra na Segunda Guerra, foi o comandante de operações da FEB, né? Cruzou o Atlântico para lutar contra o nazifascismo na Itália, comandou os pracinhas brasileiros, aí depois aqui em Porto Alegre uns mequetrefes desonraram o Castelo Branco mudando o nome da avenida. Porque vamos concordar, né? Foi uma vergonha, uma violência contra um herói nacional chamado Castelo Branco. Exatamente. E olha, é assim, ó. E a gente tem que falar a verdade. É absurdo isso, porque se existe a Polícia Federal hoje, graças ao Castelo Branco. E herói de guerra. Isso, exatamente, um homem patriota. Exatamente. Né? E, então, em 69, ele fez o primeiro concurso da Polícia Federal. Né? Foi ele que fez? Isso, acho que foi ele que fez. Já em 69, agora não me recordo se ele já estava ainda. Não, acho que não era mais ele. Mas vamos lá. O passo inicial. Como é que nós vamos sair disso aí? Vou te dizer o seguinte, onde é que eu estava dizendo? Voltando então. Então, em 73 eu entrei e a Polícia Federal ela era paramilitar. E foi até 85. Né? Quando então veio o atual regime, né? Passou o general Figueiredo, passou para que acabou não assumindo. Sarney, Tancredo e não assumiu o Sarney. Isso. Então, até ali, a Polícia Federal foi paramilitar. Então, foi esse pessoal, com essa formação, que entrou também jovem, que nem eu, que trouxe essa polícia que é hoje. Né? Lógico que vieram depois, agora na sequência, uma outra geração, mas o que forjou mesmo a Polícia Federal foi essa... Teve uma boa base. Essa base, né? Dessa base militar. Né? Mas onde houve, na minha opinião, assim, a ruptura desse sistema que nós chegamos hoje? Foi a Constituição de 1988. Esse foi um horror, né? Foi um horror. Assim, foi considerado a Constituição cidadã, né? Onde assim, tiraram os poderes que tinha a polícia, o policial, o delegado podia antes pedir mandado de busca e apreensão, não pôde mais, e começou direitos e direitos e direitos, e os deveres. Quais são os deveres? Né? Então as pessoas só tinham direito. E ali então começou. E eu vi que a coisa assim começou a dizer, porque lógico, eu vivi tudo isso, lá em 93, 5 anos após. Você está lembrado também, estava lá na Constituição, que 5 anos após haveria uma revisão, né, daquilo que não... Mas foi uma revisão assim muito pequena, não tiveram coragem de fazer a revisão que tinha que ser feita, e a coisa continuou. E continuou. E a criminalidade começou a perceber que aquilo que estava escrito na Constituição valia mesmo. Né? Então, quando antes o marginal, que tinha assim, respeito pela polícia, né? Até um certo temor, né? Ele começou a ver, não, opa... Tá bom pra mim. Tá bom pra mim, não é... Eu acho que isso aqui tá valendo mesmo.
Então começou, né? E aí? O que aconteceu também em 2006? Ora, o combate ao tráfico de drogas, nós tínhamos a Lei 6368 de 76, onde o usuário, ele era também criminalizado, mas com a perda a ele era dado a perda da prisão, a pena da privação da liberdade, né? Como lógico era o traficante. Mas aí começaram, não, porque o usuário é uma vítima da sociedade. Mas, Diego, se há traficante é porque existe o usuário. Se tem usuário, porque tem traficante. É a lei da oferta e da procura. Então o que o usuário sentiu? Opa, não vou mais preso. Se gerou um coitadismo generalizado, assim, em toda e qualquer transgressão, né? Até o sujeito que bate na professora em sala de aula, a lei o protege, né? Muitos direitos humanos também, né? Começou com essa Constituição de 88, a história dos direitos humanos, e não vê os humanos direitos. Então, isso tudo assim foi um somatório. Bom, e aí em 2006... veio o seguinte, não é mais. E tu pode perceber o que aconteceu a partir de 2006, um avanço do tráfico, porque o traficante também disse, não, pode pegar aqui que tu não vai dar nada para ti, tu vai ser pego, tu vai lá para a polícia, lá eles vão te dar tu vai pagar uma fiança, vai embora, depois quando tu é penalizado, vai ser essas penas alternativas e pronto. E começou a aumentar ao ponto que nós temos hoje facções, né? Disputa pelo tráfico, disputa pelos bairros, pelas zonas, né? Por exemplo, hoje, um exemplo que eu vou te dar aqui, hoje nós estamos lá em Caxias. Onde tu é secretário de segurança? Nós estamos lá com cerca de 120 homicídios, né? Desses 120, 80%, Diego, é em função do tráfico. Execução. E desses 80%, cerca de 70% desses que foram executados tinham passagem pela polícia, né? Então, eu não vejo que seja diferente aqui no Ou seja, nós temos 1 minuto para terminar o programa. Tem que mexer nessas coisas. Tem que mexer. Mexer na lei. Tem que mexer na lei. Tem que mexer primeiro na Constituição. O próximo presidente vier, entendo que ele tem que mexer na Constituição. Tem que fazer uma nova Constituinte, nós temos que rever muitas coisas. Mexer no Código Penal, não é possível essas penas brandas que nós estamos aí, né? Não é possível mais. Então, a situação da segurança pública, às vezes querem mexer, a primeira coisa querem mexer nos órgãos de segurança pública. Não está aí o problema, Diego. O nosso problema, tu sabe bem, os nossos problemas estão nas nossas leis, que são fracas, que são muito brandas, não são severas. Não sei se eu ainda tenho para dizer, em 92, quando foi a primeira vez na França, eu estava com um policial francês, ele me deu um exemplo que eu fiquei... Ele disse assim, tu quer ver como o francês é educado? Olha lá, a pessoa vai atravessar na faixa de segurança, o carro vai parar. E parava, e eu fiquei... Nossa, que coisa impressionante, fomos mais adiante, olha lá, ó, vai botar o pé para... Tu viu como o francês é educado? Puxa, é mesmo. Ele disse, não, mama, não é. Tu sabe por que ele para ali? Porque se ele atropelar alguém na faixa de segurança, ele vai direto para a guilhotina. Vai para cadeia. Vai para cadeia, ele vai preso, o carro apreendido. Então aí ele sabe o que ele disse para mim? Mano, francês, brasileiro, italiano, alemão, o americano, é ser humano. O ser humano tem que ter limite. E nunca mais esqueci disso. E essa é a verdade. O que nós estamos precisando é de leis, estamos precisando de limite. É o prezado José Francisco Malman. Olha, é sempre uma grande satisfação conversar contigo. Que é isso, Diego. Para mim também sempre é uma grande satisfação. Então, assim, me deixa à vontade, fico sempre à vontade quando eu estou contigo. E meus parabéns por esse belo trabalho que tem feito aqui na nossa sociedade. Obrigado. Este é Opinião Livre.
vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Que a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos.